Olá, aqui é o Fábio Magnani do Equilíbrio em Duas Rodas e hoje nós vamos vamos falar sobre o piloto da moto. Essa aqui é a sexta aula da disciplina de engenharia da motocicleta. Na primeira aula, visões das motocicletas, tivemos uma visão bem geral das motos, vista do ponto de vista histórico, de produção, de consumo, de uso, no tráfego e tal. Depois da segunda apostila até a quinta, né, nós vimos a física das motos, depois como resolver a equação diferencial num computador, depois como é a moto por dentro, como é o motor da moto. E, bem, faltou só a gente olhar um pouquinho melhor como que esse modelo poderia considerar as escolhas que são feitas pelo motoqueiro, pelo piloto, bem. E é isso que a gente vai ver hoje. Aqui termina o segundo módulo da disciplina, onde ao final dele nós vamos ter esse modelo genérico que permite simular uma moto em subida, descida, com curva, vento, mancha de óleo na pista e com um motoqueiro um pouquinho mais inteligente, como nós vamos ver hoje. Vamos lá? Bem, essa aqui é a apresentação do PowerPoint, da aula. E, bem, como sempre, né? Nós temos uma apostila que está aqui, sobre a aula de hoje. Nós vamos ver uma introdução e, basicamente, nós vamos fazer uma revisão, que é o modelo da moto da pista. Nós vamos fazer uma revisão sobre o que já foi visto até agora e depois nós vamos ver o que interessa aqui para a gente, que é o modelo do piloto. Esse modelo do piloto nós vamos fazer progressivamente. Primeiro, no modelo que já existia. No modelo da moto, o piloto ele já conseguia mudar de marcha, dependendo da velocidade, ele conseguia escolher a melhor marcha. E também, desde que a gente dissesse para ele, tal lugar você acelera 30%, tal lugar você freia 70%, desde que a gente dissesse a priori para ele o que fazer, ele também conseguia fazer. O que nós vamos fazer agora, na seção 3.1, é fazer com que o piloto consiga ajustar o acelerador e o freio para tentar manter uma certa curva de velocidade desejada. Nós vamos falar para ele, tenta em tal lugar, tá 100 km por hora, tal lugar 60 km por hora, ele vai tentar fazer isso, desde que o motor da moto permita e desde que o freio da moto permita, mas ele vai tentar pelo menos. E nós vamos ver que em alguns casos, ele, ao tentar manter essa velocidade desejada, a moto realiza algumas manobras indesejadas nesse caso, que é perder a aderência da traseira, da dianteira, ou empinar a roda traseira ou dianteira. E daí para isso nós vamos ver esse outro controle aqui secundário, que é na 3.2, que é o controle de utilização, que é assim, toda vez que ele percebe que vai acontecer alguma coisa que ele não quer, o motoqueiro ele diminui ou reduz um pouco o uso do acelerador, do freio, dependendo do caso. Mas desses dois controles, né, o controle de velocidade e o controle de utilização, eles são instantâneos, ele toma a decisão na hora que está acontecendo algum problema. E no caso das curvas, isso não pode ser assim. Nós sabemos da prática que na curva nós precisamos começar a frear antes, porque se a gente chegar rápido demais na curva, não tem mais jeito, a moto perde a aderência e sai pela tangente. Então, nós vamos ter que criar esse outro controle aqui, que é um controle antecipado, em que o motoqueiro percebe alguns metros antes, ou muitos metros antes, que vai ter uma curva e já começa a reduzir a velocidade antes, né? Então, basicamente, isso que nós vamos ver. Na apostila ainda tem uma parte grande sobre a solução computacional, onde eu comento como que esse modelo, relembro um pouco como esse modelo foi desenvolvido desde da segunda aula até agora, né? Isso aqui é a finalização dele, a criação do modelo completo. Faço uma revisão com referências, onde achar os dados, onde achar as funções. Aqui nessa aula, que é uma aula mais de inspiração, para a pessoa se motivar a estudar a apostila, depois pegar o programa tal, e usá-lo, e é só assim que ele vai aprender. Aqui nós não vamos comentar muito sobre isso, tá bom? Bem, nós temos, só acompanhando a apostila, existem três arquivos, né? O programa principal, um arquivo com os dados e um arquivo com as funções auxiliares. Tudo explicado lá nessa seção 4. Vamos lá? Bem, aqui essa figura representa mais ou menos o que a visão que nós estávamos tendo, né? De novo, na primeira apostila mais histórica, sociológica, nós vimos bastante o piloto. Depois, da segunda até a quinta, nós vimos basicamente a moto, e não muito o piloto. E agora nós vamos olhar mais o piloto, né? É a hora dele, porque afinal
as motos dos pilotos são indissociáveis, né? O piloto é o piloto que controla a moto, e mesmo do ponto de vista dinâmico, o piloto não é só um passageiro, porque o piloto influencia a aerodinâmica do veículo, do conjunto, influencia a massa, influencia a ciclística, tudo, né? Então, não faz muito sentido separar os dois, como nós fizemos até agora, então vamos unir os dois novamente. Bem, aqui começando o resumo agora do que foi visto até agora, rapidamente, nós temos aqui a equação diferencial que nós queremos resolver, as forças principais, né? Então basicamente nós temos na moto a propulsão tentando fazer a moto ir para frente, e as resistências aerodinâmica, inercial, gravitacional na direção do contrário ao movimento, e resistência à rolagem, que tem a ver com a deformação do pneu e da suspensão, elas estão tentando fazer a moto ir para trás, a não ser no caso de descida, em que a gravidade ajuda a acelerar a moto. Então, basicamente, nós queremos resolver essa equação diferencial aqui, substituindo, nós já vimos, eu vou passar bem rápido aqui, que nós já vimos isso nas outras aulas, substituindo todos os termos das equações, forças específicas na equação diferencial. Nós temos essa equação aqui em cima. Ela ficou um pouquinho feia, porque ela leva em conta a transferência de peso, né? Quando o piloto ele freia com percentuais diferentes na traseira e na dianteira. Lembrando que esse beta não é o percentual do freio, né? Ele é o percentual do uso da normal daquele freio específico. Então, por exemplo, se o beta traseiro for 70% e o beta dianteiro for 70%, isso significa não que eu estou freando os dois do mesmo jeito, mas sim que no dianteiro eu estou freando 70% do disponível nele, que é bem maior que no traseiro por causa da transferência de peso, e estou usando 70% do disponível na traseira, que é menor. Só para ficar um pouco, embora o programa, o modelo matemático leve-se em conta essa equação mais geral, deixa eu simplificar um pouquinho para o caso mais simples, que é o cara usando, né, o motoqueiro usando o mesmo percentual de freio nas duas rodas, só para ficar mais fácil a equação. De novo, isso não significa, se eu usar o mesmo valor aqui, 70%, não significa que 70% da força de frenagem na dianteira e na traseira. Significa que eu estou usando 70% de um e 70% do outro, né? Como tem a transferência de peso, mesmo que eu use valores iguais, a frenagem na dianteira é bem maior do que na traseira, como é no mundo real, né? Bem, mas usando esse caso específico aqui, em que eu tenho essa frenagem igual, esse percentual igual, a equação de cima fica mais simples. Aqui dá para ver claramente, né, que quem acelera a moto, né? Primeiro é o motor, modulado pelo acelerador, pelo alfa, que tenta fazer a moto ir para frente, as resistências aerodinâmica e a rolagem, que tentam atrasar a moto, a gravidade, né, no sentido do movimento da moto se estiver no aclive ou declive, que pode ser positivo ou negativo, dependendo se é subida ou descida, e o freio, a frenagem, que depende também do uso do piloto, que é esse beta daqui, né, que de novo a gente está usando constante para simplificar um pouco essa equação aqui de cima, que levava em conta o beta em vários lugares, aqui, aqui e aqui. Então o piloto aparece onde, né? O piloto aparece na escolha do alfa, na escolha do beta e na escolha da marcha, que acaba influenciando a rotação do motor para cada velocidade e, consequentemente, como nós temos uma curva do motor, influencia também a potência máxima disponível que eu tenho naquele caso ali. Então, basicamente, é isso que nós queremos resolver, e nós queremos nessa aula, depois de fazer essa revisão, nós queremos um modelo de controle esperto que faça o piloto escolher alfa, beta de forma mais ou menos inteligente, né? Vamos lá. Próximo. Bem, aqui é a curva do motor, só para lembrar que nós estamos, a apostila passada, né, que é a apostila, o motor da moto, nós vimos vários modelos, termodinâmico, computacional, detalhado, tal, que permite calcular essa curva em função do ângulo, o intervalo de ângulo de queima, a abertura de válvulas, tal, vocês viram na aula passada. Aqui nós vamos usar esse modelo um pouco mais simples, que é um modelo empírico, que ajusta os valores do manual, né, a potência máxima, com a rotação máxima na qual ela ocorre, a rotação na qual ocorre o torque máximo e essa potência mínima aqui na rotação mínima. Daí nós temos essa curva aqui de potência disponível no motor versus a rotação dele. Isso daqui, então, esses valores são ajustados, né? Esses coeficientes são ajustados para ter a curva que eu quiser. E, por outro lado, nós temos, então, isso aqui caracteriza o motor que eu estou usando no meu modelo, e aqui eu tenho a característica da moto, né?
A moto é caracterizada pelo moto e piloto, né? Pela massa do conjunto, pelo seu arrasto aerodinâmico e pela sua resistência à rolagem, que tem a ver com a deformação do pneu e com a deformação da suspensão, né? Então são esses os parâmetros principais do motor: potência máxima, curva de potência na realidade, eficiência, e a moto ou o conjunto da moto, que é a sua massa, sua resistência aerodinâmica e sua resistência à rolagem. Resumindo também o que nós já vimos, para aumentar a aceleração e a velocidade máxima de uma moto, então nós podemos, né, na moto, fazer ela ficar mais leve. A gente vê aqui, né, voltando um pouquinho, que a massa aparece sempre no denominador. Então, quanto menor a massa, quanto maior a massa, menor a aceleração disponível que eu tenho. Essa é a razão pela qual os carros inteligentes são mais leves, os carros de corrida são mais leves, é a razão pela qual as motos, mesmo com uma potência mais baixa, aceleram mais que os carros, e a razão pela qual, se você não vai para a floresta, é meio não inteligente, digamos assim, você ter um carro pesado demais só para ir no shopping. Mas vamos lá. Então, se eu quiser fazer uma moto acelerar mais e ter velocidade máxima, alguns fatores, como nós vimos na primeira aula, influenciam mais a aceleração, o outro mais a velocidade, mas vamos lá. Por exemplo, ela ser mais leve influencia mais a aceleração, ter menor arrasto aerodinâmico influencia mais a velocidade máxima, mas vamos lá. Se eu quiser as duas coisas, melhor performance, eu posso fazer a moto mais leve, ela ter uma melhor aerodinâmica, ter menores perdas no pneu e na suspensão, ou ter uma melhor eficiência na transmissão. Isso faz a moto ser mais rápida e acelerar mais. No motor, nós temos que aumentar a curva de potência dele. Nós podemos fazer isso, ter uma melhor eficiência volumétrica, que é ter um bom projeto de válvulas, de escape, de admissão, ou colocar um turbo, ter melhor eficiência do motor, que envolve ter melhor queima, uma menor temperatura na aspiração, que tem a ver um pouco com como que o combustível é evaporado, ou aumentar a rotação do motor, ou aumentar o tamanho do motor, né? Essas duas últimas mudanças, né, que são as mais comuns, tem a ver, claro, aumenta a potência do motor, só que elas aumentam também o consumo. As outras todas são mais inteligentes. O que as fábricas fazem, né? Elas não sabem fazer motos inteligentes, nem motores eficientes, e daí eles pegam e fazem um motor pesadão, que tem maior potência, porque aumentou a rotação, ou porque ele simplesmente é grandão. E eles vendem isso como se fosse uma qualidade. Ao invés de eles venderem a moto, falam assim, essa moto aqui acelera mais, essa moto é mais rápida, essa moto é mais econômica, que é o que nós queremos, eles vendem a moto assim, essa moto aqui não tem 300 cilindradas, tem 600 cilindradas. Nós não queremos um motor grande, nós queremos uma moto rápida, eficiente, segura, mas nas propagandas eles conseguem convencer as pessoas de que cilindrada é uma coisa boa. Em geral, se você precisa de uma alta cilindrada, um motor muito grande, para fazer a mesma coisa, é porque a sua moto é vagabunda, né? Então vamos cobrar um pouco mais de inteligência das fábricas e não cair nessa enganação, né? O que eles fazem é o caminho fácil, que é aumentar o tamanho do motor, e a moto consome mais e a gente paga de burro por ter uma moto mal feita embaixo da gente. Podemos também mudar o combustível, que é, por exemplo, isso depende muito, nós vimos na aula passada, né? Tem a ver com a estequiometria. Um combustível que tem maior massa por volume de ar. Para cada puxada de ar do motor a gente pode colocar mais ar, mais combustível e consequentemente mais energia. Pode ser um combustível com maior poder calorífico, ou um combustível que permita uma maior velocidade de queima, né? Por exemplo, o diesel é um combustível que tem uma velocidade de queima mais baixa, principalmente porque ele demora muito, como ele é colocado líquido ainda dentro do cilindro, ele demora muito para evaporar e para misturar, a gente não pode queimar muito rápido. Por isso que os motores a diesel têm uma rotação mais baixa, eles precisam ser muito grandões para ter a mesma potência. Em relação ao álcool e à gasolina, eles são meio que invertidos nos dois primeiros itens. O álcool permite uma maior massa por volume de ar, mas, por outro lado, a gasolina tem maior poder calorífico, então os dois ficam mais ou menos com a mesma potência. E nós podemos também, embora a gente não tenha muito controle sobre isso, mas dois pontos importantes, que aumentam, né, a potência do motor e, consequentemente, melhor eficiência também, e, consequentemente, aumenta a aceleração e a velocidade, tem um ambiente com maior pressão e com menor temperatura, né? Então, por exemplo, a gente sabe quando sobe uma serra ou a gente sobe nos Andes, a potência do motor começa a cair muito porque a pressão lá é mais baixa. Continuando o nosso resumo, né? Já tinha comentado isso. O nosso piloto do modelo já sabia mudar de marcha,
e já sabia usar o acelerador e o freio desde que a gente dissesse para ele quando fazer isso e qual o valor. Ele não sabia controlar o acelerador e o freio dependendo do contexto, dependendo do que ele quisesse acontecesse na hora, e também não sabia se livrar de manobras indesejadas, quando perdia a aderência ou quando levantava uma das rodas, que é o que nós vamos tentar fazer agora. Primeiro vamos revisar só como que era o nosso modelo sem controle algum. Nesse caso aqui nós estamos só mostrando o efeito do acelerador. O alfa aqui é 0,3, estamos usando 30% do acelerador, 70% e 100%, então mostrando, né, aqui é a velocidade. Isso aqui é uma pista, né? Ele está acelerando, partindo do zero e acelerando durante 500 metros. Isso aqui é a evolução da velocidade com o tempo. Então, é claro, quanto mais eu usar a potência do motor, maior vai ser a velocidade, a aceleração. Isso a gente já tinha visto. Isso aqui só mostrando, né, como que esse nosso modelo o piloto já mudava de marcha. Nesse caso, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, durante o trajeto. Sempre para manter esse piloto aqui, ele está escolhendo sempre a maior potência. A gente podia ter mudado o modelo para ele escolher a melhor eficiência, por exemplo, né, para gastar menos gasolina. Peraí. Aqui também ainda sem controle, o piloto agora, a moto está a 200 km por hora e eu quero frear. Aqui ele não usa o acelerador. Aqui nessa curva 1, ele está freando usando o freio dianteiro e traseiro com 100%. Nessa daqui, ele está usando só o traseiro para mostrar como ele precisa de uma distância bem maior para frear usando só a roda traseira. E aqui ele está usando só a roda dianteira, né? Dá para ver que quem freia mesmo é a roda dianteira, a roda traseira ajuda, né? Mas quem faz o trabalho é a dianteira. Definimos também, né, só para ver quando acontece problema. Isso na segunda aula já. Alguns índices de utilização. Então, o índice de utilização de aderência na roda dianteira e na roda traseira. Eles são a divisão do atrito que realmente eu estou usando naquele momento, dividido pelo atrito disponível que eu tenho naquele momento. Isso aqui, né, o atrito utilizado, ele é usado para força centrípeta, para se manter na curva, para acelerar e para frear. Então, quando esse índice aqui chega a 1, significa que eu tenho problemas, eu vou começar a ter problemas, que eu estou usando todo o atrito que eu tinha disponível. Se eu tentar usar mais do que 1, significa que não tem atrito suficiente. Ou a roda vai patinar, se eu estiver na reta, ou vai travar, se eu estiver freando, ou eu vou sair da curva, se eu estiver numa curva rápido demais. A mesma coisa com as normais, normal dianteira e traseira. Quando uma das duas é 0, que é o que importa para mim, esses valores no denominador são só valores de referência para normalizar, mas quando uma das duas é igual a 0, eu tenho o valor 1 também para esse uso da normal dianteira e traseira. Então, também eles indicam que eu tenho problemas. Então, se um desses 4 índices de aderência na roda dianteira ou traseira, uso da normal na dianteira ou traseira, chegar a 1, eu tenho uma manobra indesejada. Então, meu sistema de controle vai tentar evitar que essas coisas cheguem próximas de 1. Né? Se ficar abaixo de 1, muito bem. Até os das duas normais podem até ser negativos. O que importa para mim é que eles não sejam 1 ou maior do que 1, né? No meu sistema de controle. Então, vamos embora. Tá. Modelo da pista, também a gente já tinha isso no modelo. Nós podemos dizer como é que o vento varia com a posição, como o aclive da pista, ele pode ter subida, descida. Podemos ter uma parte da pista com terra, parte seca, molhada, manchas de óleo. E o raio de curvatura também pode mudar. Então isso aqui a gente já tinha desde o começo. Nós podemos modelar uma pista de corrida com chuva, com qualquer coisa, com esse modelo aqui. Nós vamos usar um caso mais simples, porque se a gente começar a colocar muitos fatores aqui, eles dificultam um pouco a gente analisar que mudança que causou que comportamento, que é o que nós queremos fazer aqui, que nós estamos aprendendo. Mas o modelo é bastante completo. Nesses exemplos aqui, nós vamos ter uma pista sempre horizontal, sempre com o mesmo coeficiente de atrito e sem vento. E nós vamos variar a curva, só as curvas para ver o efeito dela, né? A nossa curva, a nossa pista, ela vai ter um trecho, tem 3 trechos, trecho 1, trecho 2 e trecho 3. Cada trecho desses com comprimentos diferentes, com raios de curvatura diferentes. Em geral, esse primeiro trecho vai ser uma reta, no nosso exemplo, mas o nosso modelo está aqui permitindo que eu faça qualquer coisa, curvas de um lado, curva de outro.
Lembrando que esse é o nosso exemplo. Lá no programa eu posso colocar uma pista de corrida com 300 curvas diferentes, né? Posso colocar a pista do Isle of Man, Titi, né? Lá na Ilha de Man, com aqueles dezenas e dezenas de curvas, e vai funcionar sem problema nenhum. O nosso modelo do piloto, como eu disse agora, nós vamos ver em 3 partes. Primeiro vai tentar controlar só a velocidade, depois ver se tem algum problema de perda de aderência ou levantamento, e depois vai antecipar as curvas. Vamos ver como isso foi feito. A nossa velocidade desejada. Bem, essa curva é a curva que o piloto quer fazer na pista. De novo, a gente pode também especificar uma curva qualquer, né? Eu posso especificar que em tal lugar eu quero andar 200, tal lugar a 100, pode ser uma pista de corrida, tal lugar a 20, tal lugar eu estou na cidade, o limite máximo é 30 km por hora. Eu especifico do jeito que eu quiser. Nesses nossos exemplos aqui, nós vamos especificar a nossa velocidade desejada desse jeito. Uma velocidade inicial desejada aqui e uma velocidade de cruzeiro aqui. E um trecho de variação de velocidade dessa inicial até a de cruzeiro, e depois um outro trecho com uma velocidade constante. Agora a gente pode mexer do jeito que a gente quiser. A gente pode fazer esse L aqui, esse comprimento total, então a velocidade desejada vai ser só uma reta. Nós podemos fazer ela descendo, né, então com a moto freando. A gente tem bastante liberdade só desse jeito. De novo, a gente poderia fazer do jeito que a gente quisesse, mas as coisas começam a ficar desnecessariamente complicadas para compreender o modelo. Isso é o que o piloto quer fazer. Vamos ver se ele vai conseguir, porque ele quer fazer isso, mas o motor tem que dar conta, o freio tem que dar conta, ele não pode cair, não pode empinar. Então, na cabeça dele, ele gostaria de fazer isso aqui. Vamos lá. Então, lembrando, essa aqui é a velocidade desejada. Depois, como é que é esse controle de velocidade? Em cada momento, nós calculamos a aceleração desejada dele, que é dv/dt, que é a velocidade que ele está, a velocidade que ele quer estar um pouquinho mais na frente, né? A gente tem que ΔX é igual a VDT, lá tem a matemática correta ali, eu coloquei aqui só para ficar mais simples de enxergar, mas o que eu quero é ter eu gostaria de ter isso daqui, né? Gostaria que ele estivesse nessa velocidade e que daqui a pouquinho ele estivesse nessa desejada aqui. Com isso eu consigo calcular a aceleração que eu quero. Posso calcular também a aceleração máxima. A aceleração máxima eu vou lá no modelo da moto e coloco alfa igual a 1 e beta igual a 0. Então ele não está freando, a frenagem é 0 e a potência é máxima. E calculo também a aceleração mínima que a moto pode ter nessa condição, que é com o acelerador 0, então não tem essa potência aqui acelerando, e freando completamente, dependendo do coeficiente de atrito, é claro. E daí eu posso calcular qual é o alfa e o beta que ele precisa ter. Eu vou pegar e dividir o alfa, né, vai ser essa aceleração desejada, dividido pela aceleração máxima. Então, por exemplo, digamos que a aceleração máxima seja 5 metros por segundo ao quadrado. Se o que eu quero aqui é 2,5 metros por segundo ao quadrado, quando eu fizer essa conta, eu vou ter um alfa de 0,5, então eu vou usar 50% do motor, né? Eu posso também, é claro, né? Se eu posso ter, por exemplo, um caso que eu quero, o máximo que eu posso ter é 5, eu quero 10 metros por segundo ao quadrado. Só que essa função aqui sempre ela retorna um mínimo entre o valor que eu calculei e 1, então o máximo dela é 1. Eu posso, se o motor não der conta, né, porque essa aqui é a máxima aceleração que eu posso ter para aquela potência do motor, se o motor não der conta, não tem jeito, né? Assim, o que eu vou fazer é ter no máximo os 5 disponíveis, né? E também, se ela for negativa, eu pego o valor 0. Mesma coisa aqui para o beta, né? O beta, ele compara, lembrando que a aceleração mínima é negativa, eu comparo essa aceleração desejada com a aceleração mínima e vou modulando o beta para fazer o que eu quero. Então, basicamente o que eu faço é calculo a aceleração que eu gostaria de ter, calculo a máxima aceleração que a moto pode ter, a mínima que a moto pode ter, e modulo o alfa e beta para conseguir aquela aceleração desejada. E aqui é o resultado que eu tenho, né? A moto, então, eu gostaria de ter nesse exemplo aqui, eu gostaria de sair do zero, chegar até lá em cima, depois manter uma velocidade de 200 km por hora, é o que eu quero, estou numa pista de corrida.
A moto até consegue no começo, a moto consegue fazer isso no começo, mas depois o motor não dá mais conta e ela vem para cá. Então isso foi o que o piloto conseguiu para manter essa velocidade. Isso a gente já fazia desde as equações já estavam prontas desde a segunda aula e o método computacional desde a terceira aula. Eu só estou revisando o que a gente já estava fazendo. Vamos ver o que está acontecendo internamente agora com outros gráficos. Esses gráficos aqui, esse conjunto de gráficos eu vou mostrar em todos os outros estudos. Aqui eu tenho em cinza a velocidade desejada e a velocidade real que eu consegui. Aqui é o alfa que ele escolheu e aqui o beta que ele escolheu. Tá vendo? Ó? Nesse começo aqui, ele não estava nem, para manter a velocidade desejada, ele não estava nem precisando acelerar muito. Ele estava modulando o acelerador, estava conseguindo fazer o que ele queria. Chega uma hora que mesmo ele usando todo o acelerador está aqui em 1, ele não consegue mais fazer o que ele queria. Nesse caso, ele nunca está usando o freio, né? O freio aqui está em preto. Então, nesse gráfico aqui eu tenho um alfa empontilhado, o gráfico, a curva dianteira, o freio dianteiro em preto e o freio traseiro em cinza. E aqui eu tenho os usos, né, da aderência e o uso da normal. O preto sempre é a roda dianteira, né? Então, nesse caso aqui, a gente está vendo, né, como ele está acelerando. Ele está usando mais a aderência da roda traseira, né, para conseguir manter a aceleração. Não está usando quase nada do freio não, da roda de aderência na roda dianteira, porque ele está acelerando. E aqui dá para ver a transferência de peso também, né? Como ele está usando... Né? Na realidade aqui ele está usando a normal dianteira, significa que a moto está empinando. Então ele empinou 50% do que ele podia empinar. Se ele tentar acelerar mais ainda, talvez esse valor chegasse a 1, significando que a moto tinha, como se diz, que a moto tinha empinado a roda dianteira durante a aceleração. Aqui não aconteceu problema nenhum, então. O único problema foi falta de potência no motor, mas ele não perdeu aderência em nenhuma roda e também não empinou nenhuma das rodas. Tranquilo, nosso modelo está funcionando por enquanto. Vamos ver se funciona na frenagem. Aqui eu gostaria de fazer isso, eu gostaria que a moto saísse de 140 e chegasse, sei lá, até 60 aqui, e ela está inicialmente a 200 km por hora. Ela não conseguiu fazer exatamente o que eu queria no começo, depois, aqui de 100 metros, ela consegue atingir a velocidade desejada. Vamos ver aqueles gráficos lá. Aqui é só a reprodução desse gráfico da velocidade desejada, esse primeiro aqui. Aqui é o uso da aderência, tá vendo? Ó, durante aquele momento ali, aquele instante que ele está tentando alcançar a velocidade desejada, ele está usando totalmente a aderência nas duas rodas. Aqui não está aparecendo a roda traseira, né? A roda dianteira é em preto, a roda traseira é em cinza, mas as duas ficam iguais, ele está usando os dois freios. E aqui dá para ver como ele está levantando mais a roda. Levantando não, a roda traseira está sendo aliviada, né? Ele está tentando levantar a roda traseira, mas não chegou em 1, não levantou ainda. E aqui o uso do freio, né? Como ele está usando totalmente os dois freios e não está usando acelerador. Do jeito que nós fizemos a modelagem a definição do beta nessas equações, é como se a nossa moto tivesse um freio ABS quando ela está em linha reta, né? Ou como um freio ABS normal. Então, na linha reta, a gente não precisa se preocupar muito, não foi coincidência, né? A gente não precisa se preocupar muito com a perda de aderência, porque o beta só vai até 1, então a gente no máximo usa a força disponível. Essa utilização, nesse caso da frenagem, não era muito problemática por causa da definição de beta, da modelagem que modelou um freio ABS. E agora vamos... Bem, então, só voltando um pouquinho à discussão, pelo menos naquela aceleração, naquela frenagem, o controle de velocidade funcionou bem, não aconteceu problema nenhum. Vamos dificultar um pouco a vida desse piloto e ver se ele consegue, só regulando o acelerador e o freio, só se preocupando com a velocidade, se ele consegue fazer coisas mais complicadas. Nesse caso aqui, ao invés de ter uma aceleração, uma velocidade desejada gradual aqui no começo, nós temos uma moto que está parada e o piloto quer chegar a 200 km por hora dali... meio segundo. E daí para isso ele vai acelerar o máximo possível, que está aqui, né? Ele está usando o alfa 1 o tempo todo. O que acontece aqui? A moto não empinou, não chegou a empinar a roda dianteira, né? Porque lembra lá da segunda apostila, dependendo da condição de atrito e do centro de gravidade, ou a moto
perde aderência na traseira ou ela empina, depende dessas condições. Nesse caso aqui ele não está empinando, mas está perdendo aderência na roda traseira. A roda está patinando. Esse piloto não está percebendo isso, né? O nosso modelo está com problema. Então o nosso sistema de controle não funcionou bem nesse caso. A gente não tem controle de tração, né? O nosso piloto não percebe isso. Problema. E agora vamos fazer também uma frenagem bem forte. Nesse caso aqui, a moto está a 200 km por hora e a gente queria estar a zero em 0 segundos também. A gente quer frear o máximo possível. De novo, né, a nossa moto tem um freio ABS, ela não perde aderência, ele está usando o freio o tempo todo, não está acelerando, claro, só que a moto está fazendo babalu. Nesse exemplo aqui, para acontecer isso daqui, eu aumentei o centro de gravidade da moto de 0,72 metros para 1,12 para exatamente acontecer esse problema aqui, para a gente ver que um caso em que o sistema de controle não funciona. Então, o sistema de controle só por velocidade não está funcionando muito bem quando a aceleração é muito forte, ele perde aderência, e quando ele empina, ou quando ele empina a roda dianteira ou a traseira, então a gente precisa melhorar um pouquinho isso daí. Para isso, nós temos o sistema de controle de utilização. Basicamente o que ele faz é, ele fica parte daquele alfa lá que a gente calculou para manter ou para ter a aceleração desejada, só que ele vai diminuindo gradualmente esse alfa enquanto eu tenho algum problema, né? Enquanto eu tenho a perda de aderência na roda traseira, perda de aderência na roda dianteira, ou, no caso de aceleração, empinamento da roda dianteira. E para o beta, o freio é a mesma coisa. Se eu perder uma das duas rodas, ou se a roda traseira empinar, no caso de uma frenagem. Isso aqui, por uma questão só de segurança, a gente não está usando exatamente como limite para começar a usar esse alfa e beta, esse controle de utilização. A gente está usando um valor um pouquinho menor, 0,95, mas lá no modelo a gente pode usar 1 se a gente quiser. Lembrar, por que a gente está controlando o acelerador com a normal, com a perda de aderência na dianteira também, né? Porque na aceleração, teoricamente, só tem perda na roda traseira. O problema é que eu posso estar acelerando numa curva. Isso acontece, por exemplo, na saída das curvas em corridas, que acontece que a moto precisa do atrito para a força centrípeta, para se manter na curva, e como ele está acelerando, a roda dianteira levanta. Então, eu fico com pouco atrito disponível na roda dianteira. Então, eu posso perder a aderência também, e daí o motoqueiro tem que desacelerar um pouco, diminuir o uso do acelerador. Então, esse modelo de controle leve-se em conta. Vamos ver o que acontece quando a gente usa esse sistema aqui. Então, eu calculo o alfa e o beta primeiro pela aceleração desejada, vejo se tem algum problema de utilização. Se tiver, eu vou reduzindo esse alfa e beta para eliminar esses dois problemas. Vamos ver o que acontece então. Voltando àquele caso extremo lá de aceleração, né, onde ele perdia a aderência na roda traseira. A roda traseira patinava. Quando eu tentava acelerar muito rápido de 0 até 200, o que ele faz agora? Toda vez aqui, ele está monitorando todos esses usos aqui. Nesse caso, ele estava perdendo a aderência da roda traseira. Toda vez que ele vai perder a aderência à roda traseira, ele modula o alfa, ele diminui o alfa. Ele não fica mais com aquele alfa 1 o tempo todo. E com isso ele consegue perder ou manter a aderência na roda traseira. Ele tem um controle de tração. Esses degraus aqui que estão acontecendo aqui, né, esse serrilhado grande, esses degraus, estão acontecendo porque no modelo computacional, no sistema de controle de utilização, eu usei um delta alfa de 0,1, então ele só pode, ele está em 0,9, não está bom, 0,8, não está bom, 0,7, fica desse jeito. Fica aparecendo meio com o comportamento do freio ABS, que fica ligando e desligando o freio, né? A gente pode, né, só para mostrar, se eu quiser, eu posso usar aqui eu usei um delta alfa de 0,01, então aqui ele fica testando, né? 98%, 97%, 96%, 95%, e daí a curva não fica tão serrilhada, né? Ele consegue manter a aderência, nesse caso em 0,95, que foi o limite que nós usamos, e aqui dá para ver que a curva do acelerador fica mais constante, né? Então, funcionou nesse caso o sistema de controle por utilização, né, secundário. Vamos ver no caso da frenagem, a mesma coisa, né? Ele fica monitorando as utilizações, e o problema, lembra que a moto empinava, né? Empinava a roda traseira, né? Fazia o babalu na frenagem, porque aqui a gente tinha aumentado um pouquinho o centro de gravidade para dificultar a vida do motoqueiro. Daí dá para ver, né, que ele, para fazer com que a moto não empine a roda traseira, ele modula o freio aqui não mais em 1 o tempo todo, mas em 0,8.
e depois aqui para 0,9. De novo, esse serrilhado aqui acontece porque a gente está, como se diz, a gente está usando um decremento no beta de 0,1. A mesma coisa, a gente pode usar um delta beta de 0,1, de 1%, né, 0,01, e daí a gente tem um uso do freio mais gradual aqui, né, e uma utilização mais gradual, e consegue manter a utilização aqui em 0,95 também. 0,95 do Babalu, né, do empinamento da roda traseira. Então, funcionou também. Então, nosso modelo conjunto, né, de controle de velocidade, depois auxiliado por um controle de utilização, para não deixar a utilização subir muito, está funcionando bem. Nosso piloto, ele sabia controlar a velocidade, agora ele já sabe evitar manobras indesejadas. Vamos dificultar mais um pouquinho a vida dele agora. O que nós vamos fazer agora é colocar uma curva. Então a nossa moto, essa pista aqui, até 250 metros, ela é reta, e depois tem uma curva de raio 200 metros, depois de 250 metros. Então o que acontece? O piloto, ele no começo, né, ele tem que modular para não perder a aderência, né? O piloto, quer o tempo todo chegar a 200 km por hora. Ele não quer saber se tem curva, não quer saber se tem curva ou se tem, como se chama, ou se está empinando inicialmente. Ele quer 200. Na hora que ele vai pilotar, ele vê que tem problema, ele começa a modular o alfa e o beta. Então no início ele modula o acelerador para não perder a aderência, mas depois para de ter esse problema. Quando chega na curva aqui a 250 metros, né? Ele entrou na curva, o que ele faz? Ele percebe que ele vai perder a aderência nas rodas, né? E quando ele vai perder a aderência nas duas rodas, ele modula o alfa para não ter esse problema. Pronto, resolvido, como um motoqueiro normal. Vai fazer a curva, começa a ver que vai perder a aderência, reduz um pouco o acelerador, claro que a velocidade não aumenta mais tanto, mas está tudo sob controle, beleza, nosso sistema de controle aparentemente funciona, né? Vamos lá. Só que agora a gente vai fazer o seguinte, nós vamos pegar e diminuir o raio de curvatura. Então, quando chega em 250 metros, ao invés de ter uma curva com raio de 200 metros, nós vamos ter uma curva mais fechada, com raio de 100 metros. O que acontece? Ele vem, faz a mesma coisa no começo, tenta acelerar, a moto começa a patinar, ele modula o acelerador, depois sem problema. Chegou na curva, ele, mesmo reduzindo completamente o acelerador para zero, ele não tem aderência para ficar na curva. Ele estava rápido demais. Ele estava rápido demais para fazer essa curva nessa velocidade. Daí ele cai. Assim, a moto perde a aderência, ele sai, bate no guarda-reio, bate em algum lugar. Né? Se for uma pista de mão dupla, pode bater num carro. A gente sabe que a curva é extremamente perigosa para as motos. O que ele devia ter feito no mundo real? O que a gente faz no mundo real? Quando a gente sabe que tem uma curva, a gente freia antes, porque naquela de 200 a gente até conseguiu reduzir o acelerador e a gente conseguiu fazer a curva, mas nessa curva mais fechada não tem como fazer isso. Né? Entrou na curva com uma velocidade alta demais, não tem mais jeito. A não ser que o piloto seja um piloto profissional e saiba fazer uma coisa chamada power slide e tal, mas o nosso modelo não faz power slide e não é muito recomendável fazer isso na rua. Né? Quem tiver interesse, procura no CoSalter, que é o livro base que nós usamos. Veja aqui que é esse Power Slide nos vídeos, acho que eu já falei sobre ele em algum vídeo passado, ou espere as aulas mais avançadas dessa disciplina. Bem, vamos lá. Qual é a velocidade máxima da curva? A velocidade máxima da curva é quando a força centrípeta é igual à força de atrito disponível. A força centrípeta, nós sabemos, né, é massa vezes velocidade ao quadrado dividido pelo raio. E o coeficiente de atrito a força de atrito é o coeficiente de atrito vezes a massa vezes a gravidade. Né? Nós estamos, na apostila está bem explicado isso, nós estamos usando um modelo um pouco mais simplificado para o piloto, porque a moto não vai seguir exatamente essas equações. A moto vai seguir as equações que nós tínhamos desde a segunda aula, né? Que tem transferência de peso, tem ângulo, tem tudo. Isso aqui é o modelo do piloto, é só o piloto é que vai usar esse modelo aproximado para decidir quando é que ele vai começar a frear. É legal que isso aqui seja um modelo aproximado, porque ele representa a experiência que o piloto já teve em todos os seus anos anteriores de pilotagem. E o modelo mental que o piloto tem, claro que sempre é aproximado, ele nunca tem certeza absoluta de qual vai ser o coeficiente de atrito, qual é o ângulo, e ele tem que ficar se ajustando ou ir andando com segurança, andando com uma velocidade bem inferior, para levar isso em conta.
Como é que um piloto de corrida consegue andar no limite? Primeiro, os pilotos de corrida são pessoas especiais que conseguem sentir que a moto está perdendo aderência ou está empinando. Isso é uma questão que nós não temos. E a segunda questão é que ele vai na mesma pista muitas vezes e daí ele começa a aprender qual é a velocidade máxima que ele pode fazer. Terceiro, ele está num lugar que não tem outros carros, que tem área de escape, ele está usando todo o equipamento de segurança, ele pode arriscar também o que nós não podemos fazer, né? Então, esse modelo aproximado aqui, que é um modelo mental do piloto, funciona bem e representa bem o mundo real. Então, a velocidade máxima que a moto pode ter, ela é a raiz do coeficiente de atrito numa curva, né? Vezes a gravidade, vezes o raio de curvatura. Então, basicamente, quanto maior for o raio de curvatura, quanto mais aberta for a curva, maior a velocidade. Quanto maior for o coeficiente de atrito, maior a velocidade máxima com que eu posso fazer essa curva. A gente sabe, se eu tiver asfalto, eu posso fazer curva mais rápido do que na terra ou na areia. Se eu tiver uma curva aberta, eu posso fazer uma curva mais rápido do que se eu tiver uma curva fechada. E ele vai imaginar que o piloto precisa frear antes para chegar nessa curva. Então nós vamos imaginar aqui na cabeça dele, ele tem uma reta para chegar. Nós vamos ver que isso vai causar problemas depois. Mas na cabeça dele ele tem uma reta com coeficiente de atrito constante para fazer essa frenagem. Então a força disponível para a frenagem, se ele estiver numa reta plana, horizontal, com coeficiente de atrito constante, é μ vezes a força de atrito, né? Vezes a massa vezes a gravidade, essa é a força disponível. Então, a aceleração, né, F é igual a ma, a aceleração que nós temos é o coeficiente de atrito, né, vezes a gravidade. Usando, né, as equações que nós conhecemos de movimento uniformemente acelerado, ou desacelerado nesse caso, né, S é igual a S0 mais V0T mais AT ao quadrado sobre 2, V é igual a V0 mais AT. Substituindo um no outro, nós chegamos na equação de Torricelli, que é essa daqui, que permite calcular a velocidade que eu terei para cada espaço, e daí com isso eu posso imaginar, né? Eu sei que na curva que vai ter um raio tal, usando essa equação, eu vou ter que ter a velocidade máxima, que é o raio de curvatura, vezes μg, que está aqui. E eu sei que para reduzir essa velocidade, da velocidade que eu estou até aquela velocidade, eu preciso respeitar a Torricelli, que é dado por isso daqui, 2μg. Colocando o μ vezes o g aqui em evidência, esse aqui é a distância de frenagem, eu sei que para ter essa velocidade máxima aqui, para fazer a curva com esse raio e com esse coeficiente de atrito, se eu tiver uma distância ΔX, eu preciso estar numa velocidade Vx, né, antes da curva. Então, dessa forma aqui, eu consigo calcular em cada momento qual é a velocidade que eu preciso estar para estar dali a pouco, ΔX na frente, na velocidade que eu preciso. De novo, nesse modelo aproximado aqui do piloto, ele está imaginando que ele vai ter uma reta plana, horizontal, com coeficiente de atrito constante para fazer essa frenagem. Nem sempre ele vai ter isso. Por isso que no mundo real a gente anda com uma velocidade mais baixa do que deveria, porque as coisas, o coeficiente de atrito muda, nem sempre eu tenho uma reta e por aí vai, às vezes é descida. Vamos lá. Bem, daí eu tenho um problema agora que eu posso ter várias curvas na minha frente. Eu vou me preparar para qual? Então no nosso modelo a gente vai fazer o seguinte. Nós vamos pegar o piloto olhando para frente, de 0 metros na frente dele, até uma certa distância, que nós vamos chamar de distância de visão, por exemplo, 100 metros na frente, que é a distância que ele tem, ele vai olhar para 0 metros, 1 metro, 2, 3, 4, 5, para cada um deles ele vai calcular, que velocidade que eu tenho que estar agora, para daqui a 1 metro estar na velocidade para fazer aquela curva que tem daqui a 1 metro. Qual a velocidade que eu preciso estar agora para fazer a curva que está daqui 2 metros, 3 metros, 4 metros, 5 metros, 100 metros. E daí ele calcula a menor velocidade que ele tem que estar para conseguir fazer o pior cenário desses. Além disso, então, a gente calcula a velocidade mínima que ele precisa estar para fazer as curvas que vão acontecer na frente. Além disso, nós vamos usar um redutor aqui ainda, que é um redutor de segurança, porque, como eu disse, nosso modelo é aproximado, ele imagina coeficiente de atrito constante, que vai ter uma reta, e daí eu posso aqui considerar o que nós usamos no mundo real, que é andar numa velocidade um pouquinho mais baixa, ou bastante mais baixa do que o necessário. Isso aqui é o resultado dessa curva. Então, em cada ponto aqui, por exemplo, eu estou aqui, isso aqui é uma pista que está até 250 metros. O raio de curvatura é 1000, então significa que eu posso andar 320 km por hora aqui,
Posso fazer essa curva a 320 km por hora. Depois desse trecho aqui de 250 até 300, o raio de curvatura é 100 metros, isso significa que eu posso fazer essa curva a 101 km por hora. E depois, dali em diante, o raio de curvatura é 50 metros e eu tenho que estar a 71 km por hora para fazer essa curva. E aqui é usando esse nosso sistema de controle antecipado, que é olhando para frente para saber que velocidade que eu tenho que estar. Tá vendo? Ó? Até aqui, eu estou numa curva de raio de curvatura 1000 metros. Eu podia estar a 320 km por hora. Mas o modelo já, 100 metros antes, ele já percebe. Ele falou assim, pô, eu tenho que começar a frear para atingir essa velocidade que eu vou precisar ter quando chegar aqui. A mesma coisa na outra curva, né? Eu vou precisar estar a 70 km aqui para fazer essa curva que começa em 300 metros, mas já começa a frear antes. Então o nosso modelo, ele vai, deixa eu mostrar, ele vai lá na velocidade desejada, pega a velocidade que o piloto tinha, que era 200 km por hora, mas ele reduz essa velocidade para eu sempre estar nessa velocidade de segurança aqui, que é a velocidade que eu preciso estar para conseguir frear para chegar na próxima curva, né? Vamos lá. Então, basicamente, o que significa fazer isso no nosso modelo? Onde eu calculava antes a aceleração desejada, que era a velocidade que eu queria daqui um tempinho, menos a velocidade que eu realmente estou, eu pego essa velocidade desejada e calculo agora um menor entre a velocidade desejada que o piloto quer e a velocidade de segurança naquele ponto. Calculo, então, essa é a velocidade que a moto vai estar daqui a pouquinho, né? Ou que o piloto vai tentar mantê-la. Então, o nosso controle antecipado, na realidade, ele está implícito dentro da nova curva de velocidade desejada. É como se a gente modificasse ela. Então, vamos lá. Vamos ver se funciona. Nesse primeiro exemplo aqui, o que eu fiz foi fazer o seguinte. Já usei esse modelo de velocidade desejada. Então, na realidade, a velocidade aqui é 200, mas eu tenho uma curva de 100 metros aqui. Aquela curva que o nosso sistema não estava dando conta. 100 metros de raio de curvatura. Então o que ele faz? Ele vem aqui e reduz a velocidade, que é 101. Né? Tá, a velocidade então, que o motoqueiro vai tentar fazer na realidade é essa daqui. Como nós vimos, ele não consegue fazer isso. E não adianta nem agora dizer que ele precisa estar a 100 km por hora, 101 km por hora aqui, porque ele já devia ter freado antes, né? Ele perde a aderência. Ó. Não tem salvação. O motoqueiro precisa sim olhar antes, que é o que nós vamos fazer agora, aumentando a distância de visão. Ao invés de ele descobrir que tem uma curva exatamente naquele momento, ele vai poder ver 100 metros antes. Está aqui? Então o que acontece? Agora nós estamos usando uma distância de visão de 100 metros, a curva começa aqui em 250, só que ele já viu antes. Ó, antes ele já começou a frear, tá vendo? A curva começa aqui em 250, antes ele já freia para chegar na velocidade que ele queria. E com isso ele consegue manter a aderência sempre abaixo, né, de 1, que é o que a gente queria. Então, o nosso sistema agora de controle de velocidade antecipado funcionou bem. Vamos fazer uma curva mais fechada para ver se ele consegue fazer isso ainda. Agora a curva passada tinha um raio de curvatura de 100 metros, essa aqui tem um raio de curvatura de 50 metros. Legal, ele também consegue frear antes, e agora dá para ver que a curva começa aqui em 250 metros, né? Ele começa a frear bem antes, mas ele consegue manter essa curva desejada, consegue fazer essa curva, que dá para ver por aqui que ele não usa toda a aderência, então consegue também. Vamos discutir um pouco a vida desse carinha. O que nós vamos fazer agora é o seguinte, essa nossa curva, o cara vem numa reta, depois ele tem uma curva de raio de 100 metros, e depois eu tenho uma outra curva de 50 metros, com raio de curvatura de 50 metros. Vamos ver o que acontece. Ele começa a frear antes e consegue entrar na primeira curva. Mas quando ele chega na segunda curva, quando ele vai tentar frear, ele perde a aderência. Por que aconteceu isso? Porque naquele modelo de curva antecipada, como eu falei, ele imagina que ele vai ter uma reta para frear. Só que aqui ele não tem. Quando ele chega nessa segunda curva de raio de 50 metros, ele está numa curva de 100 metros. Ele não consegue mais frear e perde a aderência. Né? E vai ficar para as aulas posteriores e também para trabalhos, para vocês mudarem o sistema de controle, para levar isso em conta. Não é tão difícil fazer isso, né? É só mudar como ele calcula aquela velocidade de segurança. Mas eu quis deixar aqui, porque isso é uma coisa que acontece no mundo real. Né? Assim, você está numa curva aberta e de repente você entra numa curva fechada. Você está numa curva aberta e de repente muda o coeficiente de atrito, né? Você tem areia na pista, que é extremamente perigoso, né? O piloto ele não consegue saber
que de muito longe que vai ter areia, ou que vai ter óleo. E esse modelo aqui, embora esse motoqueiro tenha caído, né, ele representa o que acontece no mundo do real. Por isso, a importância, né, de no mundo real a gente ter pistas bem projetadas, com raio de curvatura não fechando repentinamente de uma hora para outra. Também é importante manter as pistas limpas, com bom coeficiente de atrito, para não acontecer esse tipo de coisa. E, principalmente, é importante que o piloto sempre ande com uma velocidade mais baixa do que essa velocidade máxima que ele pode fazer as curvas, porque senão qualquer coisa que aconteça, a pista foi mal projetada e ela fecha repentinamente o raio de curvatura, ou então tem areia, ou tem óleo, ou tem um carro parado lá que se acidentou, alguma coisa assim, ou um pedestre atravessando, ele vai cair. Vamos lá. Opa. Bem, a solução computacional, como eu falei, está descrita na apostila. Basicamente, nós temos 4 seções. Uma que eu comento como que os 4 arquivos são organizados, como que é o programa principal, como que é essa função S, né, a famosa função S, que contém tanto a física real da moto, que é aquela equação diferencial da aceleração, quanto esses novos controles que nós vimos nessa aula, e várias questões numéricas de como rodar o programa mais rápido, o que fazer quando ele não converge e tal. Eu estou mostrando algumas, né? Tem várias tabelas lá nos apêndices nessa seção, mostrando quais são as variáveis, quais são as funções, a localização de cada função, em que linha do programa que ela está. Então vocês podem usar essa referência depois para estudar. Falar mais uma vez, né? Essa aula aqui é só uma aula de inspiração, depois tem que ler a apostila para ver os detalhes, depois deduzir as equações para aprender o modelo matemático, ir no programa, estudar o programa é todo comentado, dá para compreender bastante ele, rodar os casos de novo aqui para aprender como esse modelo computacional funciona, fazer novos estudos para aprender a física da moto e aprender o comportamento da solução computacional. É assim que a gente aprende, né? Assim, não tem atalho. É mais ou menos como se fosse num caso de uma moto real. Essa construção do modelo é como se a gente tivesse passado um tempão construindo uma moto, peça por peça, fazendo pistão, o tanque e tal, e as rodas, e agora chegou a hora de passear. A gente precisou se esforçar um pouco para fazer a moto, agora a gente precisou se esforçar para compreender esse modelo, para ter as aulas, estudar apostila, mexer no programa computacional, e agora chegou a hora da gente poder explorar o mundo, poder explorar o funcionamento das motos. Porque o que é legal no conhecimento da teoria, claro que a teoria não substitui a realidade, mas a realidade sozinha é muito, digamos assim, bruta, né? Assim, a gente não consegue, muitas vezes, só com a experiência prática, a gente não consegue saber exatamente o que a gente deve, que variável influencia o quê. Para a gente andar de moto é suficiente o conhecimento prático, mas isso aqui é uma aula de engenharia. Para a gente projetar uma moto, a gente precisa compreender como que é a física dela, para poder projetar a suspensão, poder projetar o motor, poder projetar a combustão. É claro que esse modelo aqui proposto é um modelo extremamente simples, que ele tem uma importância mais didática para a pessoa aprender sobre a física, e tem também, ele pode ser usado para discussões mais qualitativas, né, para achar a relação entre as variáveis. Como eu já disse várias vezes, os modelos complicados nem sempre fazem isso. Às vezes eu tenho um modelo só para o motor, só para a aerodinâmica, e nem sempre eu consigo ver a relação, como que eu mexo numa válvula e isso vai influenciar a moto no trânsito, por exemplo. Nosso modelo é bastante amplo nesse sentido, embora tenha muitas simplificações, ele não seja tão confiável do ponto de vista quantitativo. Mas o que eu queria dizer, mais uma coisinha, é assim, essa questão, né? A física estava desde o começo, desde a segunda lei de Newton que nós usamos lá na segunda aula, ou da primeira lei da termodinâmica que nós usamos na quinta aula no motor. A física sempre esteve ali, mas com essas manipulações algébricas e com essa solução computacional que foi proposta, nós conseguimos ver coisas que já estavam ali na segunda lei, só que não estavam totalmente explícitas. Então, o que nós fizemos foi explicitar algumas coisas que estavam nas leis da física, e agora a gente consegue, se eu fizer isso aqui, se o piloto frear aqui, vai acontecer isso, vai perder a aderência, vai empinar. Se aumentar a potência do motor, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. É claro que essas coisas já estavam na primeira lei,
da termodinâmica, já estavam contidas na segunda lei de Newton, só que nós conseguimos revelar isso, né? Mas só um pouquinho, né? Esse modelo permite revelar muito mais coisas. O que aconteceria com uma pista mais complicada, com 3, 4 curvas consecutivas, com manchas de óleo, que é o que vocês vão poder fazer agora, depois que aprenderem a mexer nesse modelo, depois tiverem um pouco de esforço para aprender a solução computacional, aprender a teoria, depois vocês vão poder explorar, da mesma forma que eu falei, né? Com a moto pronta, explorar o mundo, as trilhas, com o modelo pronto, explorar todas as consequências da segunda lei de Newton e da primeira lei termodinâmica, que não foram leis inventadas, foram apenas leis observadas, leis que a natureza respeita, são formas com as quais a natureza se comporta. Então, o que a gente está fazendo com essa teoria é compreender a natureza. A gente pode fazer isso de forma prática, que é o que a gente faz com a nossa moto real, e com a teoria, que é o que a gente faz aqui com o conhecimento da engenharia. As duas coisas são legais, a gente não precisa escolher uma ou outra, a gente pode fazer duas coisas legais ao mesmo tempo. Bem, concluindo esse segundo módulo, nós temos agora, né, unindo todas as aulas da segunda até aqui, nós temos um modelo computacional do movimento longitudinal, do movimento para frente da moto, que inclui todas as questões do motor, da motocicleta e do piloto, das três coisas, e que permite ter uma pista com aclive, declive, vento, curvas, pisos diversos, manchas e tal. Esse nosso modelo, como eu acabei de falar, físico, matemático, computacional, ele é muito simplificado, então não é uma ferramenta de cálculo de engenharia preciso, né? Mas, por outro lado, ele pode ser usado para estimativas e, principalmente, ele é uma ferramenta poderosa para a gente compreender a relação entre as variáveis, né? Por que eu substituo gasolina por álcool, aumenta a potência do motor e coisas assim. De novo, um modelo mais detalhado que esse não necessariamente vai deixar tão clara essa relação. Os dois modelos são importantes, né? A gente discutiu isso bastante na aula passada. Resumindo um pouco as aulas, né? Nós tivemos 2 módulos até agora. A primeira aula, o primeiro módulo, que foi a primeira aula, que era visões da motocicleta, que era ver a moto do ponto de vista histórico, de consumo, no tráfego, tal, uma visão bem geral nos filmes, nos livros. E esse segundo módulo, que foi montar esse modelo longitudinal, estudar como que a moto se movimenta, que inclui as apostilas da aula 2, 3, 4, 5 e essa aqui que é a 6ª aula. Nas próximas apostilas, nós vamos fazer uma análise multimétrica, que é uma análise financeira das motos, do ponto de vista financeiro, né, levando em conta, inclusive, o tempo perdido no trânsito, tal, quando que vale a pena andar de moto, de carro, levando em conta tudo, né, as taxas, o tempo perdido, o tempo para estacionar, o tempo parado como chama? No semáforo, né, que a moto perde menos tempo que vai lá para frente, pelo corredor. Bem, todas essas questões. Depois nós teremos uma aula sobre suspensão da moto, a moto no tráfego e alguns tópicos específicos. Nós vamos voltar aqui e melhorar um pouco o nosso modelo em algumas simplificações que nós fizemos. Essas aulas daqui, né, a não ser a de análise multimétrica que vai ser dada nesse semestre, para quem estiver assistindo esse vídeo em 2020, durante a pandemia, né, no primeiro semestre, nós não teremos essas aulas de suspensão, tráfego e tópicos específicos, isso serão vistos só a partir do próximo semestre. E teremos ainda 2 apostilas não técnicas mais para frente, uma, né, que é voltando à primeira apostila, explorando um pouquinho mais aspectos não técnicos das motocicletas, e outro específico para as bicicletas, que são parecidos com as motos, né, mas com motor um pouquinho diferente, né. Bem, essa aqui foi então a aula falando, né, fechando o modelo longitudinal da moto. Em particular, nós estávamos interessados em como que era o comportamento, né, do motoqueiro, principalmente vendo o motoqueiro como um sistema de controle da moto, que na realidade ele é. Espero, né, que vocês, de novo, vou repetir, depois de assistir esse vídeo, leiam a apostila, rodem os programas, refaçam os casos estudados, refaçam as deduções matemáticas,
façam estudos novos e avancem, porque o objetivo é esse, né? É ter uma ferramenta, ter um conhecimento para compreender as motos, é isso que nós queremos. Aqui é o Fábio Magnani, do Equilíbrio em Duas Rodas. Até a próxima. Tchau!